Eu acho que eu até comentei aqui quando teve a live que a gente fez o raio-x da Série D com o fim da última rodada, que o Santa ele estava no momento agora perfeito para ter uma evolução, né, e conseguir deslanchar na Série D. Ele ia para um período de 11 dias sem jogar, então era o maior intervalo que ele iria ter entre duas partidas. E com um cenário muito, muito favorável para o Santa Cruz. Ele estava 5 jogos sem sofrer gols, era líder do grupo, 7 jogos sem perder. Então o momento era muito positivo. Então a expectativa era de que contra o Souza a gente conseguisse ver realmente uma evolução, porque teve tempo para trabalhar, mas na verdade aconteceu o completo inverso, né? Uma classificação que ela parecia estar encaminhada ali, que viria com certa facilidade, e o Santa Cruz ele deu uma complicada, né? Se você for ver, até antes de entrar no aspecto da partida, mas o Santa já perdeu a liderança, ele agora está a 3 pontos do quinto colocado, ou seja, uma rodada de diferença, e no próximo jogo ele vai pegar o Nacional de Patos dentro de casa, que é o líder, com 3 desfalques. Que aí Uhum. já entrando na partida, o Santa Cruz perdeu o Michael expulso, perdeu o Pingo também expulso, esse aí é o que É menos muito o mal, time né? deve sentir, Personagem porque ele. central aí desse resultado. Isso, e Pingo ele é reserva, então não deve fazer tanta falta como o Michael, que é uma ponta importante ali desse elenco do Santa Cruz, né, uma das lideranças técnicas dentro do time, até mesmo liderança dentro de vestiário, e também perdeu o Galego, por terceiro cartão amarelo. Além dele até ter saído lesionado, então nem se sabe ainda a gravidade se ele ficaria mais tempo fora. Mas assim, desses 3 desfalques, dois são dois dos jogadores mais importantes do Santa Cruz nessa campanha. Então, uma classificação que parecia encaminhada, o Santa vai agora para um jogo dentro de casa complicado, e que se ele perde, pode embolar ainda mais, né, toda a situação. Além disso, tem a questão de que o Santa ressuscitou o Souza, vamos dizer assim, no campeonato. O Souza vinha com uma vitória nos últimos 5 jogos. Então era um momento turbulento da equipe da Paraíba. E como você joga nesses grupos da Série C com 8 equipes, basicamente todo jogo ele é um confronto direto, né? Ainda mais nesse grupo do Santa, que está tudo muito embolado. Então o Santa, quando ele perde, ele acaba trazendo o Souza para a briga. O Souza agora vai ter uma sequência que ele ainda vai pegar o Globo, por exemplo. Então, desses equipes aqui que estão na dianteira, das 4 equipes aqui, ele é o único que ainda pega o Globo. Então, o Souza ele se coloca numa situação bem interessante ali para se classificar. Eu acho que o resumo é que o Santa dava aquela esperança de que, pô, agora é o momento de vencer, embalar, sabe? Teve tempo para trabalhar e vem um. O Santa é inimigo da tranquilidade, né? Ele se colocou de volta no caos aí, e agora esse jogo contra o Nacional ganhou requintes de decisão. Porque se o Santa vacila contra o Nacional, ele só vai ter depois mais um jogo dentro de casa. Então a classificação que parecia encaminhada, ela começa a dar um medo ali do que é que vai acontecer, né? Depois ele teria o Campinense fora. Então, assim, imagina se ele vacila contra o Nacional, depois vacila contra o Tem a Campinense, até sequência a aí moral do time atualizada dos fica, né? confrontos, Pedro? Dos próximos confrontos do Santa? Esse tem aí. Mas segue, Arthur, enquanto o Pedro vai sacar. Segue analisando Salvo esses engano, próximos compromissos. salvo engano, é isso. Ele pega o Nacional, e depois ele pega o Campinense fora, aí o Potiguar em casa e fecha com o Iguatu fora. Uhum. Então, assim, ele tem uma sequência de paraibanos, né? Começou com o Souza, agora o Nacional e o Campinense. O Campinense, que inclusive estreou hoje, Dico Olen, né? Que era o técnico do Retrô. É um time que tá mal também, tentando se recuperar. Os comentários que eu vi é que ele até jogou bem hoje, mas não conseguiu vencer, perdeu pro Nacional. Mas acho que o que mais preocupa é essa questão dos desfalques, Celso, para a próxima partida, porque Michael e Galego são dois pilares do time. Galego, um cara que está resolvendo lá na frente, com todas as suas limitações, mas vem fazendo gols importantes. Hoje ele também participou de jogadas ofensivas importantes do Santos, principalmente ali no primeiro tempo. No segundo tempo, ele, com pouco tempo, acabou tendo que sair. E Michael, que é um pilar na defesa, embora ele tenha feito uma partida muito ruim hoje, mas é um goleiro que salvou o Santa Cruz várias vezes, né? Então, por mais que tenha ido muito mal e mereça as críticas, mas não deixa de ser um goleiro importante, e ainda mais quando você vê que o reserva é Geazi, que é um cara que não passa confiança, né? Então fica essa desconfiança, esse medo aí para a próxima partida. E aí pode realmente complicar a situação, né, do Santa Cruz em relação a olhar para a classificação, né? Próxima fase. Não só a classificação, como um emparelhamento, pô, porque o Santa estava Sim. caminhando para ser o mandante na fase e de repente está ali flertando para ser visitante. Veja só, eu acho que a eliminação, embora agora está ali a 3 pontos a diferença do quinto lugar,
existe o risco, existe a preocupação, e é importante estar esse sinal de alerta, até para não perder o foco em nenhum momento. Eu considero o maior erro do Santa aquele relaxamento naquela participação da terceira divisão, mas o mando de campo já estava começando a ficar encaminhado. E hoje, na hora que fez 1-0, assim, estava abrindo 5 pontos para o terceiro lugar, assim. Mas mesmo que tivesse empatado ali, estava no jogo ainda, era um confronto que não dava para garantir que o Santa venceria a partida. Os campos são muito ruins, o campeonato é muito nivelado por baixo. Mas enfim, o jogo, numa falha do goleiro, abriu o caminho para o Santa. Mas na hora que tomou a virada, em menos de 10 minutos depois, já está 2-1. Olhando a tabela agora, eu analiso a situação do Santa como um terceiro lugar possível. Eu acho que seria muito frustrante. Porque depois da sequência invicta que teve, a quantidade de jogos sem tomar gol, e no final, de repente, está um princípio de ameaça de não ser o mandante na volta, e isso faz diferença, porque, tirando o confronto do ano passado com o Retrô, que eram 2 confrontos locais, mas aí a volta com o Tocantinópolis, assim, parece... Perdeu lá. Obviamente depois, né, maestro? Porque assim, o Santa estava caminhando até para ficar em primeiro. Ele ainda pode ficar, obviamente, né? Mas assim, a situação ficou um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Se o Santa passa em segundo, vamos supor que ele mantenha a campanha que está agora, termina em segundo. O Santa entra no chaveamento do Ferroviário, que é um time que só tem um empate e venceu todas as outras partidas. Então, se tem um time 9 vitórias e um empate. Exatamente. E que no retrospecto histórico, o Santa Cruz é freguês. Exatamente. E perdeu já esse ano, né, para o Ferroviário. E perdeu esse ano. Pela Copa do Nordeste.